Saudações, alunos. Hoje nós vamos falar sobre a população brasileira. A gente tem que lembrar que o Brasil ele é o quinto país mais populoso do mundo. O último censo demográfico realizado em 2010 revelou que éramos, naquela época, mais de 190 milhões de habitantes, de brasileiros. Um crescimento de 12,3% comparado ao penúltimo censo, que foi realizado em 2010. Desse total de mais de 190 milhões de habitantes, mais de 84%, né, vivem nas cidades e 16%, ou menos de 16%, estão no campo. Essa população ela está distribuída, tá, numa área de 8.515.692 quilômetros quadrados, tá? Que vai resultar numa densidade demográfica de 22,43 habitantes por quilômetros quadrados. Em 2014, a densidade demográfica era de 23,74 habitantes por quilômetros quadrados. A heterogeneidade é uma marca da demografia nacional, pois a população ela está distribuída de forma irregular no espaço geográfico brasileiro, como vocês podem visualizar aí no mapa. A parte mais escura é onde tem mais a concentração populacional. Essa situação ela vem desde o processo da colonização, quando se iniciou o desenho da nítida concentração que a gente está observando aí, ó, que vai se dar na parte mais ao litoral, mais ao oriente, tá? Numa faixa de aproximadamente 200 quilômetros entre o litoral e o interior. Também temos que lembrar que a diversidade é outra característica do povo brasileiro. E o órgão que é responsável, oficial, né, o órgão oficial que é responsável pelo levantamento estatístico e pela apuração das condições do povo brasileiro é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Ele foi fundado em 1937, no governo Vargas, mas desde 1872, ainda no período imperial, o levantamento é feito por meio de recenseamento. Vários recenseamentos foram feitos. Então, esses recenseamentos eles são realizados de 10 em 10 anos, para acompanhar o intervalo, né, de 10 em 10 anos. O IBGE realiza anualmente um levantamento do que? Das ações demográficas por meio de pesquisa nacional por amostra de domicílios, que é o PNAD. E aí, esses dados, eles são fundamentais para o conhecimento da realidade nacional e a elaboração das políticas públicas. Tá? Se vocês observar o gráfico que vocês estão vendo aí, a evolução do crescimento demográfico brasileiro, ele vai estar mostrando aí a partir dos censos, ok? Quando foi realizado o primeiro censo demográfico, se vocês observarem aí, o Brasil ele tinha apenas 10 milhões de habitantes. No censo que foi realizado mais recente, em 2010, havia mais de 190 milhões, um aumento de quase 20 vezes. Em 2014, já éramos mais de 202 milhões brasileiros, mais de 2 milhões de habitantes.
Outra mudança significativa, quando a gente analisa a evolução da população brasileira, também ela se refere às diferentes taxas de crescimento da população nas áreas urbana e rural. A partir de 1950, conforme vocês vão observar aí no gráfico, o Brasil ele se torna o quê? Cada vez mais urbano. Presta atenção que a linha verde ela é rural e a linha vermelha ela é urbana. Então, há um crescimento populacional na área urbana e um declínio da população rural, tá? Então, o Brasil ele se torna mais urbano, como vocês estão vendo aí nessa tabela, e a gente pode reparar que mesmo que diminuindo o ritmo de crescimento urbano, a cada década ele é maior do que o crescimento rural. E, inclusive, passa a perder o quê? População mais do que adquirir do que lá na década de 70, tá? Aí a gente vai para o quê? No que o censo ele vai revelar para gente. O censo ele vai revelar que, apesar de serem menos populosas essas regiões, a região norte e centro-oeste elas vão apresentar um constante aumento na representatividade populacional brasileira, enquanto as demais apresentam uma tendência de declínio, tá? E agora a gente vai ver sobre a população entre 1950, a população brasileira entre 1950 e 2010. Se a gente olhar toda essa dinâmica populacional, o Brasil ele está entre os países mais populosos do mundo, mas não foi sempre assim. Nas primeiras décadas lá do século XX, o Brasil ainda era menos populoso que a França, mesmo com a entrada de muitos imigrantes entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX. Lá em 1872, quando foi realizado o primeiro censo, a população brasileira era cerca de quantos milhões de habitantes que a gente viu lá no gráfico? De 10 milhões de habitantes. Aí a gente teve um vertiginoso crescimento que ocorre particularmente a partir de 1940, mas aí a gente está colocando a evolução a partir de 1950, tá? E há uma causa específica para isso, para o crescimento vegetativo. Até essa década de 1940, 1950, as taxas de mortalidade e fecundidade elas eram altas, mas a queda da mortalidade a partir de então e a manutenção dos altos índices de natalidade provocaram o aumento do ritmo de crescimento da população, tá? Tal mudança é decorrente do avanço da medicina, das melhorias das condições sanitárias e do próprio processo de urbanização, que foi verificado a partir lá da metade do século XX. Essa dinâmica ela é típica da primeira fase lá da transição demográfica, que é observada no Brasil e em outros países subdesenvolvidos na época. Tá? O ritmo demográfico ele aumentou lá na década de 50, quando a taxa de crescimento atingiu seu ápice próximo
a 3% ao ano, provocando o quê? Um incremento na população de 18 milhões de brasileiros, cerca de 35% naquela década. A década seguinte ainda apresentava forte crescimento absoluto, com 23 milhões de pessoas a mais. Contudo, em termos relativos, o crescimento foi de 32,9%, já menor do que na década anterior. Se a gente observar a estrutura etária brasileira, a gente vai ter uma noção para estar falando sobre isso. Toda essa dinâmica demográfica está intrinsecamente ligada à transformação socioeconômica pela qual o país passou, que vai se dar a partir ali da segunda metade do século passado, deixando de ser um país agroexportador para se converter em um país urbano industrial. Então, lembre-se disso. Lá na segunda metade do século passado, o país deixa de ser um país agroexportador para se tornar um país o quê? Agroindustrial. A urbanização brasileira que a gente vai ver no decorrer do curso, ela vai se dar de forma concomitante ao êxodo rural, porque vai moldando o aspecto geral da população brasileira com todas as características peculiares. E aí a gente vai entrar na estrutura etária brasileira. O que seria a estrutura etária brasileira? Seria a representação gráfica etária por sexo e por idade, que vai ser por uma pirâmide etária. Que vai permitir compreender o que? A dinâmica e o padrão demográfico de um país. No caso do Brasil, sabemos que a pirâmide etária ela está passando por um acentuado processo de transformação. Por causa de quê? Por causa da transição demográfica que ora se observa nos países. O contínuo e acentuado estreitamento lá da base, como a gente já viu nas outras aulas sobre a estrutura de uma pirâmide, se a gente verificar nos últimos censos, ela revela uma queda da natalidade e a diminuição do percentual de jovens e crianças no conjunto da população, ao mesmo tempo que o corpo e a ápice da pirâmide eles vão se tornar o quê? Gradativamente mais largos, como vocês podem observar nesse gráfico aí, tá bom? Quanto aos gêneros, há no Brasil um ligeiro predomínio da população o quê? Feminina. 96 homens para 100 mulheres. Então, vai acentuar o quê? A igualdade e vai acentuar a igualdade. E a tendência histórica de predomínio feminino, né, no conjunto da população, com alguma variação regional, como a gente pode citar o exemplo da região norte, que é a única população masculina que vai predominar sobre a feminina. Isso vai se explicar em grande parte pelas migrações internas, que a gente vai ver quando for falar sobre mobilidade. Apesar do ritmo, né, estar declinando constantemente, a população brasileira ela vai seguir crescendo. As projeções apontam que isso se dará até
o meado, né? Até meados de 2030, que são as projeções, elas preveem isso, tá? E no último censo de 2010, ela vai acusar um grupo particular da população brasileira, que já apresenta a redução absoluta, que é a população com menos de 20 anos. Isso significa que daqui por diante a população brasileira será composta cada vez mais de grupos etários com idade o quê? Mais elevada. Ou seja, o Brasil ele vai envelhecer. Aí a gente entra nessa questão da taxa da fecundidade. Como a gente sabe que o Brasil ele vem assistindo uma constante queda das taxas de natalidade desde o final dos anos 60, com o aumento da expectativa de vida e o que naturalmente resulta no envelhecimento da população. O diferencial é que esse processo ele vai ocorrer de forma muito rápida, tá? Dentro do país. E se comparado aos países europeus, como a França, tá? Como um exemplo, ele demorou, ele vai demorar, né? A França vai demorar aí em torno de 115 anos para que sua população idosa ela dobrasse no entorno de 7% para 14%. O Brasil, em 19 anos, tá, ele vai ter esse dobro. Esse dobro não, ele vai dobrar, desculpa. Outro ponto que a gente pode ressaltar é que as populações europeias, elas primeiro vão enriquecer e depois elas vão envelhecer. Nos países subdesenvolvidos, está acontecendo o oposto, tá? A população brasileira de jovens que atingiu o seu apogeu, né, lá em 2000, ela vai declinar em menos de 30 anos. E até lá, o país já terá a sexta maior taxa da população de idosos do mundo. O aspecto juvenil que paira sobre o Brasil deixará, né, de existir em breve. E percebe-se que a sociedade que sempre cultuou a juventude está alheia a essa nova realidade demográfica. Muitas projeções realizadas pelo IBGE e pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ou por outros organismos como a ONU e a OIT, que é a Organização do Trabalho, eles estão sendo refeitas, pois o envelhecimento da população brasileira antecipou-se o que eles tinham projetado. Como, por exemplo, esperava-se que a taxa de fecundidade da mulher brasileira ficasse abaixo de 2 em 2040. Mas isso só se verificou em 2010, que 1,9 segundo o IBGE, tá? E aqui, ó, se vocês veem aí, ó, a expectativa em 2013 já cai para 1,8, tá bom? E a esperança de vida ao nascer. Segundo o PNAD, em 2013, a expectativa de vida do Brasil ao nascer, ela aumentou de 74,9 anos, em média de 75 anos. Em 2012, era de 74,6. A população idosa naquele ano, ela
chegava a 13% da população total do país, conforme a gente está vendo aí no gráfico. A gente pode acompanhar isso no gráfico. Já o IBGE ele vai estimar que em 2060 a expectativa de vida dos brasileiros ela vai ser de quê? De 8,4, tá? Para as mulheres e quanto para os homens, olha aí para o gráfico. Os homens são em azul, 78 anos para os homens, tá? Então, a gente tem essa estimativa para 2060. Entre os principais motivos que justificam o aumento da expectativa de vida, podemos destacar as transformações ocorridas no Brasil desde a segunda metade do século XX, como a urbanização e a mudança de modo de vida nas cidades. O maior acesso à informação, a conscientização da população sobre a necessidade de cuidar do corpo e da saúde, porque antigamente era mais só as mulheres, mas os homens também vêm se cuidando. As melhorias nas condições sanitárias, as medidas de saúde e a diminuição dos índices de pobreza. Apesar disso, vale ressaltar que há ainda muito que melhorar na qualidade, na extensão e na democratização de quê? Do acesso aos tais serviços que a gente falou ainda há pouco, tá? E para corroborar, né, com essas tendências do envelhecimento da população, os dados eles vão mostrar que diminuiu o quê? A percentagem de crianças. Então, as crianças de 0 a 9 anos, elas vão estar numa composição da população brasileira, numa percentagem, né, dentro da população brasileira que vai diminuir. De 2001 a 2013, a proporção ela vai cair em 18%, chegando a quase 19%, e 13% no total de habitantes. A proporção de crianças e adolescentes de 10 a 19 anos de idade também cai, né, vai cair, e na comparação de 2000 e 2013, que vai dar em cerca de 15,9 para 13,4 do total da população brasileira. Outro sinal que a gente pode ressaltar do envelhecimento da população é que se verifica que a parcela da população brasileira com mais de 40 anos, ela em 2013, ela vai compor uma faixa com um montante de 75 milhões de habitantes, enquanto a de criança e adolescente de 0 a 19 registrava de 62,3 milhões de habitantes. Tá bom? Então, a gente encerra essa aula por aqui e um ótimo dia para vocês aí. Tchau, tchau.